A Revolução dos Bichos. Capítulo 1. O Sr. Jones, da Fazenda Solar, tinha trancado os galinheiros como toda a noite, mas estava bêbado demais para se lembrar de fechar as portinholas laterais. Com o círculo de luz de sua lanterna dançando de um lado para o outro, ele se arrastou pelo pátio, tirou as botas na porta dos fundos da casa, encheu um último copo de cerveja no barril da copa e subiu para a cama, onde a Sra. Jones já estava roncando. Assim que a luz do quarto se apagou, houve uma agitação e um rebuliço em todas as instalações da fazenda. Durante o dia, havia se espalhado a notícia de que o velho major, um porco da raça Middle White magnífico, tivera um sonho estranho na noite anterior e desejava contá-lo aos outros animais. Todos combinaram que deveriam se encontrar em segurança no grande celeiro assim que o Sr. Jones estivesse fora do caminho. O velho major, assim o chamavam, embora seu nome de exibição fosse Beleza de Wallingdon, gozava de tanto respeito na fazenda que todos estavam prontos para perder 1 hora de sono a fim de ouvir o que ele tinha a dizer. O major já se acomodava sobre uma cama de palha em uma das extremidades do grande celeiro, em cima de uma espécie de plataforma elevada, sob uma lanterna pendurada em uma viga. Ele tinha 12 anos de idade e já se encontrava bastante rechonchudo, mas ainda era um porco majestoso, com uma aparência sábia e benevolente, apesar de suas presas nunca terem sido cortadas. Em pouco tempo, os outros animais começaram a chegar e a se aconchegar, cada um à sua maneira. Primeiro vieram as 3 cachorras, Lulu, Mimi e Pipa, e depois os porcos, que se assentaram na palha imediatamente em frente à plataforma. As galinhas se empoleiraram nos parapeitos das janelas. Os pombos se agitaram até as vigas. As ovelhas e as vacas se deitaram atrás dos porcos, logo começando a ruminar. Os 2 cavalos de carga, Golias e Esperança, entraram juntos, andando muito devagar e pisando com seus cascos peludos com muito cuidado para não machucar qualquer animal de pequeno porte que estivesse escondido na palha. Esperança era uma égua de criação robusta que se aproximava da meia-idade, sem ter recuperado a forma depois do seu 4º potro. O Golias era uma besta enorme, com mais de 1,80 m de altura e tão forte quanto 2 cavalos comuns juntos. Uma faixa branca em seu nariz lhe dava um ar um pouco estúpido, e de fato ele não era tão inteligente assim. Mas todos o respeitavam por conta de sua firmeza de caráter e de seu imenso talento para o trabalho. Depois dos cavalos, vieram Muriel, uma cabra branca, e Benjamin, um burro. Benjamin era o animal mais velho da fazenda e o mais mal-humorado. Raramente falava, e quando falava, geralmente era para fazer algum comentário cínico. Ele dizia, por exemplo, que Deus lhe havia dado um rabo comprido para manter as moscas longe, mas que ele preferia não ter nem o rabo e nem as moscas. Solitário entre os animais da fazenda, nunca ria. Se lhe perguntassem por quê, ele diria que não via graça em nada. Entretanto, sem admitir abertamente, dedicava algum tempo ao Golias. Os 2 geralmente passavam seus domingos juntos num pequeno cercado além do pomar, pastando lado a lado, sem falar nada. Os 2 cavalos tinham acabado de se deitar quando uma ninhada de patinhos que haviam se perdido da sua mãe entrou no galpão, piando baixinho e vagando de um lado para o outro para encontrar algum lugar onde não corriam riscos de serem pisoteados.
Esperança fez uma espécie de muro em torno deles com sua longa pata dianteira, onde os patinhos se aninharam e logo adormeceram. Molly, a tola e linda égua branca que puxava a carroça do Sr. Jones, chegou no último instante, trotando delicadamente e mastigando um torrão de açúcar. Ela encontrou um lugar perto da frente e começou a balançar sua crina branca na esperança de chamar atenção para as fitas vermelhas que ornavam suas tranças. Por último, veio a gata, que, como sempre, procurou o lugar mais quentinho e finalmente se espremeu entre Golias e Esperança. Ela ficou lá, ronronando durante todo o discurso do major, sem ouvir uma palavra do que ele estava dizendo. Agora, todos os animais estavam presentes, exceto Moisés, o corvo dócil que dormia em um poleiro atrás da porta dos fundos. Quando o major viu que todos eles estavam confortáveis e esperavam atentos, limpou a garganta e começou. Camaradas, vocês já ouviram falar do estranho sonho que eu tive ontem à noite. Mas chegarei ao sonho mais tarde. Tenho algo mais importante para dizer antes. Não creio, camaradas, que estarei com vocês por muito mais tempo. E antes de morrer, sinto o dever de transmitir-lhes toda a sabedoria que adquiri. Tive uma vida longa e muito tempo para pensar, enquanto estava deitado sozinho em minha baia, e acho que posso dizer que compreendo a natureza da vida nesta terra, assim como de qualquer animal que está vivo sobre ela agora. É sobre isso que desejo falar com vocês. E qual é, camaradas, a natureza dessa nossa vida? Vamos encarar a verdade? Nossas vidas são miseráveis, laboriosas e curtas. Nascemos, recebemos apenas a quantidade de comida necessária para manter nosso corpo respirando, e aqueles de nós que são capazes são forçados a trabalhar até o último fio de nossas forças. No instante em que nossa utilidade chega ao fim, somos massacrados com uma crueldade hedionda. Nenhum animal da Inglaterra sabe o significado da felicidade ou do lazer depois do primeiro ano de vida. Nenhum animal da Inglaterra é livre. A vida de um animal é só miséria e escravidão. Essa é a simples verdade. Mas será que isso faz parte da ordem da natureza? Será que isso acontece porque nossa terra é tão pobre que não pode proporcionar uma vida decente para aqueles que nela habitam? Não, camaradas. 1000 vezes não. O solo da Inglaterra é fértil, seu clima é bom e capaz de fornecer alimentos em abundância a um número enormemente maior de animais do que os que habitam nela hoje. Até mesmo a nossa fazenda seria capaz de sustentar 1 dúzia de cavalos, 20 vacas, centenas de ovelhas, todos vivendo em um conforto e dignidade que agora estão quase além da nossa imaginação. Por que então continuamos nessa condição miserável? Por que quase todo o produto de nossos trabalhos é roubado de nós pelos seres humanos? Essa, camarada, é a resposta para todos os nossos problemas. Para resumir em uma palavra, o homem. O homem é o único e verdadeiro inimigo que temos. Basta remover o homem da cena que o motivo primário da fome e do excesso de trabalho será abolido para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Ele não dá leite, não põe ovos, é muito fraco para puxar o arado, não consegue correr rápido o suficiente para pegar o coelho. No entanto, ele é senhor de todos os animais. Põe todos para trabalhar e devolve apenas o mínimo necessário para que não passemos fome. O resto ele guarda para si mesmo. Nosso trabalho enche o solo, nosso esterco fertiliza, e ainda assim não há um de nós que possua mais do que sua própria pele. As vacas que vejo diante de mim, quantos milhares de galões de leite já deram nesse último ano? E o que aconteceu com o leite que deveria ter criado
bezerros robustos. Cada uma das gotas desceu pela garganta de nossos inimigos. E vocês, galinhas? Quantos ovos puseram neste último ano e quantos desses ovos já se chocaram? Os demais foram todos para o mercado para trazer dinheiro para o Jones e seus homens. E você, Esperança? Onde estão aqueles 4 potros que você carregou, que deveriam ser o apoio e o prazer da sua velhice? Cada um deles foi vendido com 1 ano de idade. E você nunca mais verá qualquer um novamente. O que você já ganhou em troca de 4 partos e de todo o seu trabalho nos campos, exceto suas rações secas e uma baia? E mesmo essas vidas miseráveis que levamos não têm permissão de chegar ao fim em seu tempo natural. Não resmungo por mim, pois sou um dos sortudos. Tenho 12 anos de idade e tive mais de 400 filhos. Assim é a vida natural de um porco. Mas nenhum animal escapa da cruel faca no final. Vocês, jovens porcos que estão sentados à minha frente, cada um de vocês vai gritar por suas vidas dentro de 1 ano. Esse horror eventualmente encontra todos nós. Vacas, porcos, galinhas, ovelhas, todos. Nem os cavalos e os cães têm um destino melhor. Você, Golias, no mesmo dia em que esses seus grandes músculos perderem seu poder, será vendido por Jonas para o abatedouro, onde vão cortar sua garganta e te transformar em comida de cão de caça. Quando os cães estiverem velhos e sem dentes, Jones amarrará um tijolo em seus pescoços e os afogará na lagoa mais próxima. Então não é óbvio, camaradas, que todos os males desta nossa vida brotam da tirania dos seres humanos? Livrem-se apenas do homem. E os produtos do nosso trabalho seriam nossos. Quase da noite para o dia poderíamos ficar ricos e livres. O que devemos fazer? Trabalhar noite e dia, de corpo e alma, para depor a raça humana. Essa é a minha mensagem para vocês, camaradas. Revolução. Não sei quando essa revolução chegará. Pode ser daqui a 1 semana ou daqui a 100 anos. Mas sei, tão certo quanto vejo uma palha debaixo dos meus pés, que mais cedo ou mais tarde será feita justiça. Fixem seus olhos nisso, camaradas, durante o tempo restante de suas vidas. E, acima de tudo, passem essa minha mensagem àqueles que vierem depois de vocês, para que as gerações futuras continuem a luta até encontrarem a vitória. E lembrem-se, camaradas, seu ímpeto nunca deve vacilar. Nenhum argumento deve levá-los ao engano. Nunca escutem quando lhes disserem que o homem e os animais têm interesses em comum, que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. Tudo isso é mentira. O homem não serve aos interesses de nenhuma criatura, exceto dele mesmo. E entre nós, animais, que haja a perfeita unidade. Perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos. Todos os animais são camaradas. Nesse momento, houve um tremendo tumulto. Enquanto o major falava, 4 grandes ratos haviam saído de seus buracos e estavam sentados em seus traseiros ouvindo. Os cães, de repente, os viram e os ratos só se salvaram porque correram de volta para os seus buracos. O major levantou sua pata para pedir silêncio. Camaradas, disse ele, aqui está um assunto que deve ser resolvido. As criaturas selvagens, como ratos e coelhos, são nossos amigos ou nossos inimigos. Vamos colocar o tema em votação. Proponha-se a pergunta para os reunidos. Os ratos são camaradas? A votação foi realizada imediatamente e foi acordado, por uma maioria esmagadora, que os ratos eram camaradas. Havia apenas 4 dissidentes, os 3 cães e a gata, que depois descobriu-se que tinha votado de ambos os lados. O major continuou.
Estou chegando no fim da minha fala. Apenas repito. Lembrem-se sempre de seu dever de inimizade para o homem e seus costumes. O que quer que ande sobre 2 pernas é um inimigo. O que quer que ande sobre 4 patas ou tenha asas é um amigo. E lembrem-se também que na luta contra os seres humanos não devemos nos tornar parecidos com eles. Mesmo quando os derrotarem, não adotem seus vícios. Nenhum animal jamais deve viver em uma casa, dormir em uma cama, usar roupas, beber álcool, fumar tabaco, usar dinheiro ou se envolver em comércio. Todos os hábitos do homem são maus. E, acima de tudo, nenhum animal deve jamais tiranizar sobre sua própria espécie. Fracos ou fortes, espertos ou simples, todos somos irmãos. Nenhum animal deve jamais matar nenhum outro animal. Todos os animais são iguais. E agora, camaradas, vou lhes contar sobre meu sonho de ontem à noite. Não sou capaz de descrever esse sonho para vocês. Foi um sonho de como a Terra será quando o homem tiver desaparecido. Mas isso me fez lembrar de algo que há muito tempo eu havia esquecido. Há muitos anos, quando eu era um porquinho, minha mãe e as outras porcas costumavam cantar uma velha canção da qual só conhecia a melodia e as 3 primeiras palavras. Eu já conhecia essa canção da minha infância, mas há muito tempo ela havia se perdido na minha cabeça e na noite passada, no entanto, ela voltou para mim em meu sonho. E mais ainda, as palavras da canção também voltaram. Tenho certeza, palavras que foram cantadas pelos animais de muito tempo atrás e que se perderam na memória por gerações. Agora vou cantar essa canção, camaradas. Estou velho, minha voz está um pouco rouca, mas quando eu vos ensinar a melodia, vocês podem cantá-la melhor vocês mesmos. Ela se chama Animais da Inglaterra. O velho major limpou a garganta e começou a cantar. Como ele havia dito, sua voz era rouca, mas cantou suficientemente bem. Era uma melodia agitada, algo entre Clementine e La Cucaracha. As palavras correram. Animais da Inglaterra e da Irlanda, animais daqui ou de acolá, ouçam a notícia de esperança do notável tempo que virá. Cedo ou tarde, o dia está chegando, em que o tirano cairá ao chão. E nos férteis solos da Inglaterra, somente os animais passarão. Sem mais argolas em nossas ventas, sem novos pesos a carregar, freios e esporas enferrujando, e chicotes sem mais estalar. Com mais fartura que em nossos sonhos, trigo e cevada, feno praiano, aveia, feijão e beterraba serão o nosso cotidiano. Brilharão os campos da Inglaterra com águas das mais puras matizes. Mais doce ainda serão suas brisas no momento em que estivermos livres. Lutemos todos por esse dia, mesmo que ao custo de nossa vida. Vacas, perus, porcos e cavalos, é a liberdade a nossa lida. Animais da Inglaterra e da Irlanda, animais daqui ou de acolá, ouçam a notícia de esperança do notável tempo que virá. Cantar esta canção deixou os animais selvagemmente excitados. Quase antes de Major ter chegado ao fim, eles já começaram a cantá-la sozinhos. Mesmo os menos espertos já haviam captado a melodia e alguma das palavras, enquanto os mais espertos, como os porcos e cães, tinham decorado a canção inteira em poucos minutos. Então, após algumas tentativas preliminares, toda a fazenda se pôs a cantar Animais da Inglaterra, em uníssono. As vacas mugiram, os cães uivaram, as ovelhas baliram, os cavalos relincharam, os patos grasnaram. Eles ficaram
tão encantados com a canção que a cantaram 5 vezes seguidas e poderiam ter continuado cantando a noite toda se não tivessem sido interrompidos. Infelizmente, o alvoroço despertou o Sr. Jones, que saltou da cama, certo de que havia uma raposa no pátio. Ele pegou a arma, que sempre estava em um canto de seu quarto, e atirou para a escuridão. As balas se enterraram na parede do celeiro e a reunião se desfez rapidamente. Todos fugiram para seu próprio abrigo. Os pássaros saltaram para seus poleiros. Os animais se assentaram na palha e, de repente, toda a fazenda estava dormindo.